todos. Hoje eu escolhi para nós conversarmos um pouquinho, estudarmos, sobre nós mesmos, O que nós somos, Por que nós estamos aqui? Então, Deus criou, os espíritos, desde os primórdios da civilização, simples, ignorantes, que ainda não haviam desenvolvido, as suas características de inteligência e sentimentos, e colocou, aqui no plano terreno para que evoluíssem, E essa é a grande finalidade que nós temos como espíritos encarnados, de estarmos aqui na Terra, que é uma grande escola para todos nós, para nos aperfeiçoarmos. E esse nosso espírito, que antes era simples e ignorante, que ele evolua. E à medida que a gente vai melhorando, a gente vai fazendo com que o nosso espírito se torne menos imperfeito, porque temos muitas imperfeições, características das situações que nós passamos, no decorrer das nossas passagens terrenas, E Deus nos dá essa oportunidade de reencarnarmos, sucessivamente. Então, cada reencarnação, a tendência é que a gente melhore, Então, quando nós terminamos uma reencarnação, que vamos para o plano espiritual, na próxima nós retornamos no mesmo ponto que paramos anterior. Se nós não evoluímos, não temos evoluído, é um tempo perdido, Vamos ficar aqui passando o tempo e vamos fazer tudo de novo, Então, Deus não nos colocou aqui, a ninguém, com a marca: você vai ser do bem, você vai ser do mal. Não, ele não taxou ninguém, ele criou todo mundo a imagem dele e semelhança, e todos nós, bons ou ruins, temos aquela centelha divina que foi colocada aqui no nosso interior, Ela pode continuar apagada por muito tempo, mas ela pode ir ascendendo, vai depender de cada um de nós. Então, quem escolhe o caminho a ser seguido aqui somos nós, exclusivamente nós. Para isso, Deus nos deu o livre-arbítrio, que é uma coisa importantíssima, porque é a liberdade que todos nós temos de escolher ou fazer o que quisermos da nossa vida. Então, exercitando o meu livre-arbítrio, eu vou escolher ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Ele nos dá ferramentas para que a gente utilize, visando o caminho do bem, que são os evangelhos do Mestre, Jesus passou por aqui, não escreveu nada, falou tudo aquilo na sua curta passagem pela Terra, e aquilo foi documentado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, cuja função deles, após o desencarne do Mestre, era propagar esses ensinamentos, e fazer com que as pessoas aceitassem, tudo aquilo que Jesus falou, aqueles preceitos que na época eram muito difíceis de serem entendidos, porque o povo, ainda era muito violento, e não entendia o que era amor, que Jesus falava o tempo todo em amor,
perdoar os inimigos, né? Então, ele falava por parábolas, para ajudar o entendimento daqueles que viviam naquela época, baseados na lei de Moisés. Porque como que você pode ser homem de bem se você usava olho por olho, dente por dente? Então eu vou retribuir o mal com o mal também, né? E justamente Jesus quis mostrar que nós devíamos fazer exatamente o contrário, retribuir o mal que nós recebemos pelo bem. Então nós vamos falar nesse espírito encarnado que nós somos, que é o homem do bem. O que é o homem de bem, né? O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica, né, a lei da justiça, do amor, da caridade na sua maior pureza, né? Interroga a sua consciência, né, sobre os seus atos, para ver se não fez nenhum mal ou se fez o bem, né? Todo o bem que poderia ter feito, né? E ver se reclamam do seu posicionamento, né? Os nossos próximos, né? E verifica se ele fez aos outros aquilo que gostaria que se fosse feito para ele mesmo, né? Então, não adianta nós não fazermos o mal só, nós temos que fazer o bem também, tanto quanto for possível para nós fazermos, né? E se nós pensássemos, antes de fazer qualquer coisa para alguém, pensássemos em nós mesmos, né? E pensar assim, se fizessem isso comigo, qual seria a minha reação? Então muitas coisas eu não faria, né? Eu só ia fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, né? Então não haveria guerras, brigas, ódio, né? Nada disso. Por quê? Porque eu ia preservar os outros da mesma forma como eu gostaria que eu fosse preservado, né? O homem do bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria e na sua justiça. Ele sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus, nada. Tudo que ocorre conosco tem a permissão de Deus. As coisas boas e as coisas ruins. Isso vale de acordo com o merecimento de cada um de nós, né? E ele tem fé no futuro, né? Por isso ele coloca os bens espirituais sempre acima dos bens corporais, né? Ele sabe que todas essas dificuldades que nós temos, dores, né? Vicissitudes da vida, né? Elas podem ser provas ou expiações para nós espíritos encarnados. Provas são aqueles compromissos que nós assumimos lá no plano espiritual antes de reencarnarmos, né? Por que nós fizemos isso? Porque nós escolhemos dificuldades, até doença, para passarmos aqui, para sofrermos aqui, para melhorar o nosso espírito, para depurar o nosso espírito, tirando essas impurezas. Isso são as nossas provas. Então muitas vezes as coisas acontecem conosco e fala, nossa, por que aconteceu? Será que não são provas que eu mesmo escolhi? Então não vamos nos rebelar contra essas provas, vamos resolver, tentar resolver, e a gente vê que acaba conseguindo resolver tudo mesmo, né? E podem ser expiações. O que são expiações? Expiações são coisas que nós vamos ter que passar, ou seja, nós vamos sofrer tudo aquilo que fizemos os outros sofrerem em vidas passadas. Com as mesmas pessoas? Não. Pessoas diferentes. Então nós devemos dizer, puxa, por que aquela pessoa me trata dessa forma, me trata mal,
não gosta de mim. Aí eu fiz talvez a mesma coisa com outras pessoas. É a lei de causa e efeito, não tem jeito, né? O homem possuído, né, do sentimento de caridade, de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Não, a recompensa ela já vem automaticamente para nós quando nós fazemos o bem para aquela pessoa. Então nós somos sempre os maiores beneficiados disso, né? E temos que pensar primeiro nos outros e depois pensar em nós mesmos, né? O homem do bem é um ser humano bom, né? Humano, benevolente para todos. Ele respeita todas as convicções sinceras das outras pessoas, né? Aceitando-as da forma como elas são. Então não interessa, né, se aquela pessoa, qual é a cor dela, a religião, a raça, né, as orientações sexuais ou não, não importa, nós aceitamos aquilo mesmo que não batam com o que nós achamos, né? Mas nós respeitamos e aceitamos, né? Não se tem ódio, o homem também não tem ódio de ninguém, nem rancor, nem desejo de vingança. Por quê? Ele perdoa todas as suas ofensas. Isso é uma das coisas mais difíceis para nós, né? É perdoar. Por quê? Porque nós ainda trazemos dentro do nosso interior, de vidas passadas, o orgulho. Então, quanto mais orgulhoso eu sou, menos eu perdoo, menos eu aceito o perdão. À medida que eu vou deixando de ser orgulhoso, aos pouquinhos, né? E me tornando mais humilde, aí eu passo a perdoar, né? E Jesus se bateu tanto no ponto do perdão, a ponto, né, de falar, perdoai os vossos inimigos. Imagina aquele povo lá, né? Jamais iria aceitar. Como perdoar os inimigos, não é? E é isso que nós precisamos fazer como homem de bem, né? Ser indulgente com as fraquezas alheias. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos precisar que sejam indulgentes conosco também. Então, se eu não for indulgente com os outros, ninguém vai ter indulgência comigo mesmo, né? Nós procura não evidenciar nem ressaltar os defeitos alheios. Pelo contrário, nós temos que procurar nas pessoas as qualidades, porque tem muita gente, né, que só vê defeito no outro, não vê qualidade nenhuma, né? Simplesmente vê defeito. Muitas vezes, por quê? Porque aquela pessoa tem o mesmo defeito que ele, e ele não consegue tirar o defeito. Então, o defeito do outro incomoda ele. Então, nós não temos que usar isso. Nós temos que procurar as qualidades, ressaltar as qualidades, né? Incentivando as pessoas com aquilo que ela tem de melhor, para que ela melhore mais ainda, né? Não valorizar, né, o meu espírito, né, nem os meus talentos, né, em detrimento dos outros, né? Porque nós temos que aproveitar e verificar não as imperfeições alheias, mas as nossas imperfeições. Essas sim que nós temos que verificar e fazer tudo para que a gente consiga acabar com elas, né? E olhar as nossas qualidades, né? E o nosso defeito. As nossas qualidades, as nossas virtudes, eu tenho que externar, eu tenho que colocar para que elas ajudem aos outros, né? São benéficas. E as imperfeições, elas são comigo mesmo. Então eu tenho que, eu mesmo,
procurar resolver. Ninguém vai resolver isso por mim, né? Não se tornar envaidecido por ter uma fortuna e nem com as vantagens pessoais que a gente tem. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que nós temos aqui materialmente são empréstimos de Deus, né? E podem ser tirados a qualquer momento, né? Quantas pessoas, né, têm uma fortuna tremenda e da noite para o dia perde tudo. Por quê? Injustiça? Não. Deus é justo. Ele não soube usar aquele bem material que Deus permitiu que ele tivesse, né? Ele não deu para ninguém nada, não ajudou ninguém nada, simplesmente ficou para si mesmo. Isso aí é uma coisa interessante, né, do ponto de vista espírita, porque, por exemplo, todos nós somos médios, todos nós, né? Vai ter um momento que essa mediunidade ela vai aflorar, né? Então, todos nós, né? No momento exato, eu vou sentir esse afloramento e eu vou começar a exercitar a minha mediunidade, né? Para o bem do próximo, né? Mediunidade é caridade, né? Ninguém maldoso faz caridade, ninguém maldoso, né, exerce a mediunidade da forma que tem que ser exercida. Então, se eu exerço essa minha mediunidade de uma forma errada, como, por exemplo, cobrando por esse trabalho que não pode ser cobrado, eu não posso fazer da mediunidade uma situação financeira para mim, ganhar em cima disso. Não. Então, o que acontece? Eu posso perder da noite para o dia também a mediunidade, porque não soube usar, né? Temos que saber usar tudo que nos é dado. Tudo que nós temos aqui são empréstimos de Deus. E aí a gente até fala assim, nossos filhos são nossos? Não. São empréstimos de Deus, é uma dádiva que Deus nos deu de ser pai ou mãe, né? De ter a responsabilidade de criar, de instruir, né? De colocar nossos filhos no caminho do bem, mas não são nossos não, são espíritos já que vieram muitas vezes mais evoluídos que nós, né? E quando chega o momento da fase de adolescência para adulto, por exemplo, eles vão externar suas tendências. Então, se eles tiveram uma boa criação, né, feita pelos pais ou responsáveis, essas tendências, elas são boas, mas eles podem trazer tendências ruins no passado. Então, não adianta, porque eles têm a mesma coisa que nós temos, o livre-arbítrio, a liberdade de fazer o que quiserem de sua vida, né? Então, essa função que nós temos aqui, né, usando as ferramentas que Deus nos deu através dos evangelhos do Mestre, é para que nós nos tornemos uma pessoa de bem, né? E como é que eu posso me tornar uma pessoa de bem? Através da reforma íntima, que é uma coisa muito importante para cada um, é uma coisa individual. Eu tenho que olhar para dentro de mim, né? Ver quais são as minhas qualidades, as minhas virtudes, externá-la, né? Com o intuito de ajudar os outros, mas temos que ver os meus defeitos. Eu tenho que aceitar os meus defeitos e tentar corrigir. Então, se eu olho para dentro de mim e vejo, nossa, eu não estou me comportando bem, eu estou me desviando do caminho do bem, por qualquer motivo, né? Eu sei o que é. Então, eu falei, não, preciso corrigir isso. Então, é lógico que eu tenho sempre a ajuda de Jesus do meu lado. Ele não vai me chamar atenção,
Mas na hora que eu pedir ajuda a Ele, Ele vai me dar condições de resolver os meus problemas. Não vai resumir por mim, não, né? E Ele também, como já até falamos aqui várias vezes, Ele não critica, não julga os nossos erros, não julga, Ele aceita, porque nós somos humanos em evolução. Ele quer o quê? Que a gente não faça mais, né? Então, Ele fala muito, né? Não peques mais, vá e não peques mais, em várias passagens do Evangelho. Então, por quê? Porque somos nós mesmo que temos que resolver. E o homem de bem está sempre fazendo a caridade, o amor ao próximo, né? Esse amor que ele tanto falou nos seus evangelhos, na sua passagem terrena, né? Que a gente devia viver com amor, por amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, primeiro, para eu amar meu próximo, eu tenho que me amar a mim, estar satisfeito, estou contente com o que eu sou, com a minha aparência física, com a minha beleza externa ou não, interior, né? Isso sim, aí eu posso amar os outros, né? E usando sempre as minhas virtudes e corrigindo os meus defeitos, né? Então, a lição é simples, é difícil, lógico que é, porque principalmente o perdão, que nós temos que perdoar, né? O homem de bem, ele perdoa, ele tenta perdoar as coisas, né? E um perdão sincero, não um perdão da boca para fora, um perdão do coração, né? Realmente passar uma borracha em cima de todas as ofensas, porque Jesus já falou para Pedro, perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7, ou seja, de uma forma infinita, mesmo que as ofensas nos sejam feitas frequentemente. Muitas vezes nos ofendemos, né? E aquilo fica guardado no nosso interior, nos fazendo um mal tremendo. E aquela pessoa que de uma razão ou outra me ofendeu, até já esqueceu daquilo. Então, quem sofre sou eu. E na hora que eu mentalizo, né, aquela pessoa, e que através do meu pensamento, não precisa nem estar presente, através do meu pensamento, eu perdoo, isso vai chegar nele. E vai chegar o momento que aquela pessoa que tinha uma ideia totalmente errada de mim, ela vai falar, puxa vida, o Sérgio não é aquilo que eu pensava, ele é diferente, então já muda, então essa pessoa já vai se aproximar com outras atitudes. Então o perdão é importantíssimo, né? Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós pensarmos, da nossa grande função aqui na Terra, né? Evoluirmos, né? E cada vez mais nos tornarmos menos imperfeitos, porque ainda somos, né? Porque não podemos nos comparar com ninguém, né? Nós somos individuais, cada um de nós. Não existe ninguém melhor ou pior que o outro. Existe espíritos encarnados em patamares evolutivos diferentes, que são frutos do esforço de cada um para melhorar, né? Então, a nossa função aqui é um dia, né, chegar a sermos perfeitos. Essa que é a grande meta do espírito encarnado, né? É ir evoluindo com as oportunidades que Deus nos dá das reencarnações sucessivas. Não completei nessa, mas você vai vir na próxima. E aí eu continuo evoluindo, né? Até o momento que eu sou perfeito. Aí eu sou uma luz, né? Que nem os espíritos que estão lá em cima.
E aí eu não volto mais para cá, não precisa, né? Me tornei perfeito, então eu vou lá no plano espiritual, trabalhando lá, como os nossos amigos espirituais trabalham, e ajudando aqueles que nós gostamos, nossos entes queridos, aqueles que estão aqui ainda e que precisam da nossa ajuda. Então, era isso, que Jesus nos ilumine sempre, para que possamos escolher sempre o caminho do bem, né? Que assim seja. Muito obrigado.